Eu já cruzei deserto, já enfrentei o vendaval, já vi a noite escura tentando me calar. Mas quando clamei teu nome, senti o teu sinal, tua mão me levantando, me chamando pra lutar. E quando a dúvida tenta me derrubar, eu lembro da cruz que mudou o meu viver, o teu sangue escrevendo um novo caminhar, me lembrando que contigo eu posso vencer. Eu sigo vivendo pela fé, firme no chão que tu me deu. Mesmo que falte tudo aqui, sei que o céu é meu. Se o mundo disser pare, eu digo não vou recuar, porque quem vive pela fé vê o impossível acontecer. O sertão da vida é duro, mas me ensina a confiar na chuva que demora, mas sempre vai chegar. O teu tempo é perfeito, nunca falhará. O teu braço poderoso nunca vai me abandonar. E quando a porta fecha sem explicação, eu dobro os joelhos pra te ouvir de novo. Tua voz me fortalece dentro do coração, me lembrando que há promessas vale mais que o ouro. Eu sigo vivendo pela fé, firme no chão que tu me deu. Mesmo que falte tudo aqui, sei que o céu é meu. Se o mundo disser pare, eu digo não vou recuar, porque quem vive pela fé vê o impossível acontecer. Se a montanha não sair do lugar, eu continuo a crer. Se o mar não se abrir na hora, eu continuo a crer. Porque a fé não vê o agora, a fé vê o que Deus fará. E eu sei, Ele vai me levantar. Eu sigo vivendo pela fé, nada vai me deter. O Deus que abriu caminho ontem, abre hoje, vai abrir outra vez. Vivendo pela fé, vivendo pela fé, até te ver, meu rei. Olá, povo abençoado de Deus, a graça e a paz, Senhor Jesus, seja com todos. Seja bem-vindo à programação aqui, estamos ao vivo pela Web Rádio Remidos, pelo Facebook, estamos transmitindo aí a transmissão que está pelo YouTube, Eduardo dos Souza Oficial, e também estamos aqui com vocês aqui pelo TikTok, Presbítero Du. Então vamos nessa noite abençoada aí, na programação Vivendo pela Fé. Que essa noite você sinta-se abraçado por Jesus. Vem comigo e vamos juntos aí nessa noite maravilhosa de sexta-feira. E vamos meditar hoje na palavra de Deus, uma palavra poderosa para o teu coração.
Espero que você sinta-se abraçado por Jesus e que a vontade de Deus seja feita na sua vida. Aleluia! Que maravilhoso, né? Você que está chegando aí, pode mandar o seu comentário. Vamos estar orando pela tua vida, tá bom? E que você possa estar realmente contando com as minhas orações. Estamos aqui, vamos orar pela tua vida. E desde já vamos agradecer ao Senhor. Vamos agradecer ao Senhor por essa noite maravilhosa, esse momento especial a qual Ele tem preparado para mim e para você. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor meu Deus, Pai Santo, Pai amado, Criador dos céus e da terra. Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, estamos aqui diante do Senhor nessa noite, ó Pai, nessa programação a qual o Senhor tem preparado para nós. Que a Tua palavra ela venha fluir livremente, ó Pai, que o Teu Espírito Santo venha agir poderosamente em cada vida, ó Pai. Cada pessoa que está comigo, ó Pai, que vai acompanhar agora, que vai acompanhar depois. Que o Senhor, meu Deus, venha abençoar a vida de cada um, a casa de cada um, cada família, cada lar, ó Pai. Que a Tua presença, meu Deus, venha se fazer forte em cada vida. E que o Senhor, meu Deus, possa estar reinando sobre cada um. E que assim, ó Pai querido, que o Senhor venha, meu Deus, direcionar a nossa vida pelo Teu Espírito, pelo Teu poder, pela Tua palavra. E que assim tudo seja feito, meu Deus, para que o Teu nome seja glorificado, exaltado e adorado. É o que nós te pedimos, Papai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém ou não, irmãos? Amém, é claro, né? Grande é o nosso Deus. Deus abençoe grandemente você que está chegando aí. Vamos juntos aí, vivendo pela fé. Vou colocar um louvor, daqui a pouquinho nós vamos estar aí adorando a Deus. Espero que você realmente, aliás, vamos estar ouvindo a voz de Deus pela palavra, mas agora é hora de nós estarmos louvando ao Senhor. Louve comigo, preste atenção nesse louvor, porque esse louvor, ele mexe muito com o nosso coração. Porque ele fala da santidade e da glória de Deus, e é isso que nós fazemos. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dada a Ele, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e adoração, e que você venha abraçar esse Jesus, e não solte Ele, porque Ele está sempre contigo, Ele quer estar contigo. Nunca deixe Jesus por nada nesse mundo, mas se fortaleça nele, porque Ele tem vida e vida e abundância para te dar. Se você crê nisso, dá um glória a Deus, dá um aleluia aí, e você possa estar realmente sendo fortalecido. Vamos adorar a Deus então? Então vem comigo e vamos aí nessa noite de adoração maravilhosa. Antes que o mundo existisse, Tua glória já reinava. Do trono eterno fizeste a criação ser encantada. Os céus declaram Tua grandeza, a terra canta Teu poder. E mesmo sendo tão sublime, decidiste me escolher. Quem se compara a Ti, Senhor? Nenhum outro é como Tu. Teu nome é majestade eterna. Teu reino nunca terá fim.
se calam, anjos proclamam tua beleza, e diante do trono se prostram. Mas o teu amor nos convida a entrar confiantes no altar. E quando te adoramos juntos, o céu começa a se manifestar. Quem se compara a ti, Senhor? Nenhum outro é como tu. Teu nome é majestade eterna, teu reino nunca terá fim. Tu és digno para sempre, digno de honra, glória e louvor. Toda adoração pertence a ti, Cordeiro Santo, meu Redentor. Tu és digno para sempre, digno das vozes e do coração. Toda a criação se rende a ti. Tu és digno de toda adoração. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra canta teu nome glorioso. Santo, 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 Rei que vive e reinará para sempre, exaltado, para sempre te louvará. Tu és digno para sempre, digno de honra, glória e louvor. Para ti é todo trono, para ti é todo amor. Tu és digno para sempre, digno do céu e da adoração, eternamente exaltado, Rei dos reis e da criação. Tu és digno para sempre, aleluia. Jesus, sim, ele é digno para sempre. Que maravilhoso é Jesus. Que nessa noite abençoada nós possamos estar meditando na palavra de Deus, palavra que traz vida para a nossa alma, a palavra que nos fortalece, ela nos renova e que você sinta o poder de Deus. Mandar um abraço aqui para os irmãos que estão me acompanhando aí, né? A minha filha Kailane está ligadinha, a Maria também. Quem mais está aí? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, meus irmãos, que você sinta abraçado por Jesus. Magno, Deus abençoe, Magno Albuquerque. Um grande abraço para você, meu irmão. Nessa noite nós possamos estar aí meditando na palavra de Deus. Você que vai entrando aí, você vai deixando seu comentário. Eu vou estar orando pela tua vida depois, tá bom? Você que vai assistir essa programação depois também vai ficar gravado, vai ficar salvo aí no YouTube, Eduardo dos Souza Oficial.
Um abraço para Maria das Graças, lá em Feira de Santana, na Bahia. Um grande abraço para você. Um grande abraço para todos que estão aí me acompanhando aí, que estão de longe, pela Web Rádio Remidos também. Que você possa estar sentindo-se abraçado por Jesus. Meus irmãos, vamos parar de enrolação, vamos para a palavra de Deus? A palavra de Deus hoje é forte, hein? É uma palavra poderosa, uma palavra para o nosso coração. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você, assim como Ele vai falar comigo também. Porque Jesus, Ele se manifesta com seu poder pelo seu Espírito Santo, através da palavra. E o tema de hoje é o dia em que o inferno perdeu a guerra. O dia em que o inferno perdeu a guerra. Esse tema é forte, esse tema é poderoso. A vitória de Cristo sobre o último inimigo, a morte. Isso é forte. O texto que nós vamos usar aqui como texto base para nós, 1 Coríntios capítulo 15. Olha comigo aí, 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 54 ao 56. Diz assim a palavra do Senhor. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aonde está a morte, o teu aguilhão? Aonde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Coisa impressionante aquilo que o apóstolo Paulo está falando aqui para nós. Porque quando aquilo que é incorruptível se revestir da incorruptibilidade. Está falando no dia da glorificação dos santos. A glorificação daqueles que hão de herdar a vida eterna, que vão receber a ressurreição dos mortos. Isso é maravilhoso. Então olha que coisa interessante. E aquilo que é mortal se revestir da imortalidade. Então vai se cumprir a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. A morte, ela não tem domínio sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, isso é poderoso. Mas nós vamos saber o porquê que isso acontece. Nós vamos saber o porquê que isso realmente acontece com aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas a palavra também diz aqui: onde está a morte? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aonde está, ó inferno, a tua vitória? Aonde está? Aonde está? Porque Jesus, ele venceu. Nós vamos saber por que o dia, né, que o inferno perdeu a guerra. Nós sabemos que foi o dia que Jesus, ele veio a esse mundo. Nós vamos saber o porquê. O dia em que o inferno perdeu a guerra. Isso é forte. Ora, o aguilhão da morte é o pecado. O aguilhão da morte é o pecado. O pecado escraviza. O pecado domina. O pecado tem domínio sobre aqueles que não entregam as suas vidas para Jesus. Mas a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, o pecado não tem domínio mais sobre a sua vida, desde que você permaneça fiel a Jesus. Porque se você permanece fiel, você vai receber a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, disse o Senhor Jesus. Então, onde está o inferno, a tua vitória? A força do pecado é a lei. A força do pecado é a lei. Por quê? A lei, ela mostra que nós somos pecadores. Ela mostra que nós somos totalmente dependentes do único Senhor que se chama Jesus. Sim, é realmente a lei apontando para nós que nós somos pecadores. Mas aqui vem um tema muito importante. A palavra aguilhão. O que significa a palavra aguilhão? Grilhão aqui era um instrumento usado na antiguidade, meus irmãos. Era uma vara com a ponta de ferro e ali era usada pelos agricultores daquela época. Para quê? Para cutucar bois e fazê-los realmente andar ou trabalhar. Era uma vara de ferro ali onde tinha uma ponta. Uma vara onde tinha uma ponta de ferro que era usada para realmente cutucar os animais ali, para eles andarem e trabalharem. Ou seja, o agrilhão, ele ferra, ou seja, o agrilhão, ele machuca. O agrilhão, o que ele faz? Ele força alguém a se mover. No caso ali eram os animais. Por isso que a palavra passou, né, a significar algo que realmente causa dor ou tormento. O agrilhão é um lugar onde realmente causa dor e tormento. É algo que vai te causar realmente muita dor e muito tormento. Aonde está a morte, o teu aguilhão?
O aguilhão é aquilo que ferroa, é aquilo que machuca, é aquilo que força a pessoa a viver uma vida realmente destruída, uma vida realmente devastada por conta do pecado. Então o aguilhão era essa peça, a qual tinha uma ponta de ferro que servia realmente para causar dano. E o inimigo ele causava muito dano, porque espiritualmente falando, esse aguilhão aqui era o poder que o inimigo tinha para poder te prender, para fazer você se mover conforme a vontade dele, aonde ele fazia com que você realmente se machucava, ficava vivendo muitas vezes em uma vida de angústia, de dor, mas agora você vai entender por que esse sistema maligno ele foi vencido. Aleluia, coisa maravilhosa, né? Então, eu quero contar para você aqui algo maravilhoso acerca desse ponto. Vamos comparar depois aqui a história de Davi com a história de Cristo. Isso é fantástico. A história de Davi com a história de Cristo, né, meus irmãos? Você que vai entrando aí, deixa aí seu comentário, depois nós vamos estar orando pela tua vida. Mas imagina aí um campo de batalha naquela época da antiguidade. Imagina um campo de batalha onde dois exércitos estão frente a frente. O clima é tenso, a tensão ali é muito grande. Ninguém avança, ninguém luta. Imagina isso, né? Dois exércitos frente a frente, mas ali o clima de tensão, ninguém avança, ninguém luta. Mas de repente aparece um gigante que sai do meio do exército inimigo. E o que ele faz? Ele começa a afrontar. Ele é enorme. Ele tem uma armadura que brilha com o reflexo da luz do sol. A sua voz ela ecoa realmente pelo vale. Imagina esse homem, esse gigante. E ele grita. Ele começa a gritar: escolha um homem para lutar comigo. Estava ali de frente do exército. Ele começa a falar: escolha um homem para lutar comigo. E um dia passa, 2 dias passam e as afrontas continuam. Ali esse gigante começa cada vez mais a afrontar. 10 dias vão se passando, 40 dias se passam e nada acontece. Mas ninguém tem coragem para enfrentar aquele gigante. Todos tremem de medo. Todos estão atemorizados, tremendo de medo. Mas agora pense comigo. Durante milênios, a humildade viveu exatamente assim diante de um gigante. Esse gigante tem um nome: morte. Esse gigante chama-se morte. Ela derrotou reis, ela derrotou impérios, ela derrotou ali filósofos, generais, ricos e pobres. A morte veio derrotando todo mundo. Ela veio por muito tempo tendo domínio, mas ninguém escapou. Todos foram derrotados por esse gigante que chama morte. Imagina aí, você realmente, agora você entende que a morte realmente ela parece algo inevitável, de fato ela é, mas a morte parecia invencível para aquele povo. Mas um dia um campeão apareceu, e assim como Davi apareceu no vale para enfrentar Golias, Jesus apareceu na história para enfrentar o último inimigo. Quando ele saiu do túmulo, que ele ressuscitou ao 3º dia, o céu inteiro pode declarar: aonde está, ó morte, o teu aguilhão? Aleluia! Você entende isso, meus irmãos? Estou me arrepiando aqui com essa palavra. Essa palavra é poderosa, essa palavra é cheia do Espírito de Deus. Aleluia! Então, vamos aprender um pouquinho hoje sobre, né, ele que venceu a morte. Hoje vamos entender como Cristo derrotou o maior inimigo da humanidade. Nós vamos entender isso. Mas nós vamos fazer um paralelo aqui com Davi e Jesus. Presta atenção, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa noite. Presta atenção, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração nessa noite. Para entender isso, nós vamos olhar para a história conhecida entre Davi e Golias. Mas aonde que está isso, irmão Eduardo? Está lá em 1 Samuel capítulo 17. Eu vou abrir aqui, meus irmãos. 1 Samuel capítulo 17. Está ali a história da guerra contra os filisteus. Davi vai enfrentar um gigante. Então, assim como Golias afrontou Israel, a morte afrontou toda a humanidade. Você consegue entender isso? Então, mas assim como Davi venceu Golias, Cristo venceu a morte. Coisa fantástica, coisa maravilhosa, né? Mas nós vemos aqui o gigante que parecia invencível, ele começa ali a ter um momento a qual ele vai ser vencido. Mas 1 Samuel, do versículo 1 ao 16, você lê depois, eu não vou ler todo o texto, porque senão vai estender muito aqui a programação, mas 1 Samuel, do versículo 1 ao 16,
Golias surge como um campeão dos filisteus, um homem gigante que chega ali para enfrentar o povo de Israel. A Bíblia descreve esse gigante de uma forma impressionante, meus irmãos. A Bíblia fala que ele tinha cerca de 3 metros de altura, um capacete de bronze em sua cabeça. A palavra de Deus fala que ele tinha uma lança enorme, uma couraça que pesava 60 quilos. Você já imaginou isso? E o escuderio caminhando à frente. Ele tinha um povo que caminhava à frente ali, o escuderio. Então, diante de 40 dias, manhã e tarde, você pode entender isso. Ele fazia a mesma afronta: escolhei um homem para que lute comigo. Ele falava ali todos os dias: escolhei um homem para que lute comigo. E a Bíblia diz que todos de Israel tremiam. Todos de Israel tremiam. Ali estava um povo que estava preparado para a guerra, mas diante do gigante eles tremiam. Nem Saul, nem os soldados mais valentes tinham coragem para enfrentar Golias. Golias tipifica o que aqui? A morte. Golias tipifica a morte, meus irmãos. Isso é interessante. Mas assim como Golias, a morte afrontou a humanidade. Parecia invencível, ninguém conseguia vencê-la. Mas todos caíram diante dela. Abraão morreu, Moisés morreu, Davi morreu, profetas morreram. A morte parecia dizer: eu sempre venço. Sim, era o que a morte parecia dizer: eu sempre venço, eu sempre vou vencer. Né? Mas no capítulo ainda não terminou. O capítulo da história não termina aqui. Por quê? Porque quando o inimigo parece invencível, Deus levanta um libertador. Coisa maravilhosa. Quando o inimigo parece invencível, o que Deus faz? Ele levanta um libertador. Quem será que é esse libertador, né? Quem será? O Pai envia o Filho. Lá em 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 17 no capítulo 17, do versículo 17 ao 22, Jessé, depois você lê, Jessé chama Davi e diz: leve pão aos teus irmãos, traz notícia deles. Leve pão aos teus irmãos, traga notícia deles para mim. Jessé envia o seu filho ao campo de batalha. Jessé enviou o filho para levar o quê? Pão aos seus irmãos. Coisa maravilhosa. E vemos a figura do quê? Uma figura poderosa. Jessé representa Deus, o Pai. Davi representa o Cristo, meus irmãos. Assim Jessé enviou Davi, assim como Jessé enviou Davi, Deus enviou realmente Jesus ao mundo, ao campo de batalha. Você pode entender isso? Isso é maravilhoso. Lá em João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Que coisa fantástica, que coisa maravilhosa, né? Então, Davi levou o pão aos irmãos. E Jesus, ele disse: eu sou o pão da vida. Você compreende isso? Davi leva pão para os seus irmãos. E agora Jesus, lá em João 6,35, que ele fala: eu sou o pão da vida. Coisa maravilhosa. Davi, ele veio ver como estavam seus irmãos. E Jesus veio ver a condição da humanidade. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. E o que ele encontrou aqui nessa terra? Pessoas escravizadas pelo pecado, pessoas doentes, pessoas sofrendo, pessoas dominadas pela morte, pelo medo. Mas nós vemos que Jesus, como homem, ele chorou. Lá em João 11,35, quando fala da morte de Lázaro, Jesus chorou. Então, ele chorou porque viu o quê? Ele viu o estrago que a morte causou na humanidade. Ele começou a ver que o seu amigo Lázaro havia morrido. Ele viu que a morte estava tendo domínio sobre as pessoas. Mas ele sabia que ele veio com um propósito para vencer uma guerra, uma batalha. Mas algo interessante aqui, por quê? Davi, ele não foi bem recebido pelos irmãos. E Jesus, ele foi recebido pelo seu povo? Será? Não, ele não foi recebido pelo seu povo. Deus fala que ele veio para o que era seu, lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Ele veio para os seus. Ele veio para o que era seu. E os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Coisa maravilhosa. Então, o enviado do Pai foi rejeitado. Davi foi rejeitado também, mas Deus enviou o Filho, e o Filho foi rejeitado, mas é algo maravilhoso,
porque ele não desiste, ele não deixa de fazer aquilo que ele veio fazer. Muitas vezes nós deixamos de fazer aquilo que era necessário, meus irmãos. Aquilo que Jesus enviou você para fazer, muitas vezes você não faz. Por quê? Não deixe de fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Prossiga, vá em frente. Faça a vontade de Deus. Aleluia. Mas agora nós vemos aqui ao longo da história o encontro com o gigante. Em 1 Samuel, capítulo 17, no versículo 40 ao 49, Davi decide enfrentar Golias, mas ele não usa a armadura de Saul. Ou seja, ele pega o quê? Ele vai pegar o cajado, ele vai pegar a funda, ele vai pegar 5 pedras ali no ribeiro. Essas são as armas, essas são as ferramentas, essa é a armadura de Davi. Ele pega um cajado, simplesmente. Ele pega uma funda, que era tipo um estilingue que ele rodava para lançar a pedra, para caçar. E agora ele pega 5 pedras no ribeiro. Golias zomba dele. Sou eu algum cão? Ele dizia. Aí, o que Davi fala? Mas Davi ele vai responder algo poderoso. Ele diz ali no verso 45, tu vens a mim com espada, com lança, e eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! Que coisa maravilhosa, né? Davi não confiava na força dele mesmo. Ele confiava em quem? No nome do Senhor. Muitas vezes tentamos confiar em nossas próprias forças, mas não vale a pena. Precisamos confiar no nome do Senhor. É no nome do Senhor que os demônios caem por terra. É no nome do Senhor que a enfermidade vai embora. É no nome do Senhor que você vai repreender todo o mal que está à sua volta. É no nome do Senhor que as coisas acontecem. Isso é maravilhoso. Isso é poderoso. Isso é majestoso. Que coisa linda, né? Então, isso conta diretamente para quê? Para Cristo. Porque Jesus enfrentou o maior inimigo da humanidade, a morte. E ele enfrentou aonde? Na cruz. Na cruz ele enfrentou o maior inimigo da humanidade. A cruz parecia fraqueza, mas era o poder de Deus. Coisa, né? A cruz parecia a fraqueza de Jesus. Ah, o Messias está sendo morto, o rei dos judeus está sendo morto. Mas na verdade, agora nós vemos que a cruz era o poder de Deus para salvar a mim e a você. Que coisa linda, né? Mas a pedra que derramou o gigante, aliás, a pedra que derrubou o gigante, qual que era, meus irmãos? Era a pedra. Você sabe quem que é a pedra que derruba o gigante? Davi lança a pedra. A pedra acerta a testa de Golias. Jesus é a pedra angular. Lá Deus fala que ele é a pedra que há de vir para derrubar a estátua, o gigante. Quando você vê isso, você começa a entender. Aquela pedrinha que Davi usou, uma pedra, ele lançou na testa de Golias. Ele conseguiu derrubar o gigante. O gigante cai. Isso ecoa a primeira promessa da Bíblia. A primeira promessa da Bíblia, qual que foi? Acerca de Jesus. Lá em Gênesis 3,15. Ele te ferirá a cabeça. Ele vai ferir a cabeça da serpente. Ele vai ferir a cabeça da serpente. Ele vai vencer a morte. Ela vai morder o calcanhar dele. Mas ele vai vencer. Então, a profecia dizia que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Mas Davi feriu a cabeça de quem? De Golias. Aleluia. Cristo feriu a cabeça de quem? Do inimigo na cruz. Assim como Davi feriu a cabeça de Golias, Jesus, ele feriu a cabeça do inimigo na cruz. Ele pisou a cabeça da serpente. Que coisa linda, né? O que parecia impossível e improvável para Israel foi realmente simples para Davi. O que parecia impossível para a humanidade, né, foi vitória para Cristo. Coisa maravilhosa, né? A morte caiu. A morte desabou. A morte desabou. Que coisa maravilhosa. A cabeça cortada depois ali do gigante. A vitória é completa. Ela não fica pela metade. Em 1 Samuel capítulo 17, versículo 51, ele fala que Davi não para quando o Golias cai. Davi não parou quando o Golias caiu. Ele mandou a pedra na testa do Golias. O Golias caiu, mas ele não parou. Por quê? Porque realmente ele precisava cumprir aquilo que ele veio fazer. Aquilo que ele precisava fazer ali, agora estava na frente de Davi. Ele corre, ele pega a espada do gigante, a própria espada do gigante. Ele corta a sua cabeça. Por quê? Porque a vitória precisava ser completa. A vitória precisava ser completa, meus irmãos. Quando os filisteus viram que o campeão estava morto, o que eles fizeram?
eles fugiram. Quando o inimigo ele vê que você venceu, ele foge. Ele foge porque você vence em Cristo Jesus. Coisa maravilhosa, né? Então isso aponta para o quê? Para a vitória de Cristo, meus irmãos. Isso aponta para a vitória do Senhor Jesus na cruz. Ele venceu. Na cruz ele venceu o quê? O pecado. Ele venceu Satanás. Ele venceu a morte. Coisa maravilhosa. Jesus, ele venceu. 1 Coríntios capítulo 15, 54, a qual nós lemos, diz que tragada foi a morte na vitória. Na vitória de Jesus. Tragada foi a morte na vitória. Coisa linda, coisa maravilhosa. Então, Hebreus capítulo 2, versículo 14, a palavra de Deus, ela diz assim, que visto como os filhos participam da carne e do sangue, assim também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império e o domínio da morte, isto é, o diabo. Aleluia. Quando Cristo ressuscitou, todo o exército do inferno perdeu seu poder. Isso é maravilhoso. A morte perdeu um agrilhão. A morte não tem domínio mais sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Coisa maravilhosa é isso. Nós vemos aí que tem uma prova agora da vitória. Davi, o que ele fez? Ele levantou a cabeça do Golias. Era a prova de que o gigante havia sido derrotado. E Jesus? Jesus também apresentou ali a prova da vitória. E qual foi a prova da vitória de Jesus? O túmulo está vazio, ele ressuscitou, ele foi assunto aos céus. Essa é a prova de que ele venceu. Efésios capítulo 4, versículo 8, diz assim, que subindo ele ao alto, ele levou cativo o cativeiro. Ou seja, Cristo na morte, ele desce ali as partes baixas da terra, ele pega os que estavam cativos, que tinham domínio, a morte tinha domínio sobre eles, ele leva aquele povo para onde? Para o paraíso. Isso é fantástico. Cristo voltou ao Pai com a notícia: os filhos estão livres. Os filhos estão livres. Que coisa maravilhosa. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é maravilhoso, né? Mas nós temos que aprender aqui que nós temos que realmente ter uma vida de vitória. Uma vida a qual possamos entender que a morte foi vencida. Mas muitas pessoas vivem como se Golias ainda estivesse em pé. Tem muitas pessoas vendo assim, vivem dominadas pelo medo, vivem dominadas pela culpa, pelo pecado, pelo desespero, pelo passado, vivem de uma maneira a qual como se o Golias estivesse vivo ainda, mas ele foi derrotado. Jesus venceu o Golias, assim ele venceu a morte. Assim como Davi derrubou o Golias, Jesus venceu a morte para que nós possamos ficar livre da culpa, ficar livre do medo, livre do desespero, porque ele venceu por nós. Mas a verdade é uma só. Ali em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57, diz: graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Coisa maravilhosa é estarmos em Jesus. A batalha ela foi vencida, o gigante caiu, a cabeça foi cortada. E agora? E agora nós temos que dar um grito de vitória. Um grito de vitória por quê? Agora entendemos o porquê Paulo quis dizer: onde está a morte, ó morte? Onde está a morte, o teu aguilhão? Antes da cruz, a morte te aterrorizava. Depois da cruz, ela foi derrotada. Para que em Cristo Jesus a morte é o fim. A morte não é o fim. Porque olha que coisa interessante, né? Porque agora, para quem está em Cristo Jesus, meus irmãos, para quem está em Cristo Jesus, a morte não é o fim. A morte é uma passagem, ela é um encontro com Deus. A morte é apenas uma passagem, porque agora é um encontro com Deus. Por isso nós temos que ter a certeza da salvação eterna, porque Jesus pagou o preço. Eu não salvo a minha vida, eu não sou salvo porque eu sou bonzinho, eu não sou salvo porque eu frequento uma igreja, eu não sou salvo porque eu faço boas obras. Não, eu sou salvo porque a graça de Jesus me alcançou. A graça e o poder da salvação veio até mim e ele me comprou por um alto sangue. Agora a minha vida tem que ser
agora em obediência a Ele, em sacrifício a Ele. A minha vida tem que ser agora em santificação para honrar o nome dEle. Coisa maravilhosa é poder servir ao Senhor Jesus. Lá em Filipenses capítulo 1, versículo 21, Paulo fala algo maravilhoso. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. O morrer é lucro. Então, Paulo não temia a morte, porque ele sabia que a morte era a passagem para a vida. Isso é maravilhoso, né? Frase que nós podemos falar aqui com vocês aqui agora, né? Que eu quero falar com vocês. Uma frase que eu quero deixar que você fique gravada na sua mente. Uma frase que eu quero que você grave na sua mente. Golias caiu. O gigante caiu. A morte foi vencida. A morte foi derrotada. O túmulo está onde? Agora está como? Está vazio. Cristo venceu. Que coisa maravilhosa. Quem está com Cristo também vence. Então, se você está em Cristo Jesus, você é mais do que vencedor. Quem está em Cristo Jesus vence as batalhas da vida. Não se preocupe com aquele que pode destruir o corpo, mas não pode realmente matar a alma. Porque muitas pessoas, nossos irmãos, estão sendo mortos em muitos países aí onde há realmente perseguição, eles estão sendo mortos, mas eles não estão sendo realmente perdidos, eles não estão indo na perdição, eles estão sendo salvos, eles estão indo para o reino eterno, eles vão com alegria. Por quê? Porque tragada foi a morte na vitória. E onde está a morte, a vitória? Ela foi vencida por Jesus. Então viva para Deus, viva para o Senhor, não viva para si mesmo, não viva para o pecado, não viva para satisfazer as tuas vontades carnais, mas viva para o Senhor. Ele vive, eu posso crer no amanhã. Aleluia, que coisa maravilhosa podermos entender isso, que você possa estar sendo abraçado por Jesus. Coisa maravilhosa. Então essa palavra que eu tinha para o teu coração nessa noite. Espero que você entenda. Se você gostou dessa palavra, compartilhe para que mais pessoas elas possam estar recebendo a palavra do Senhor. Uma palavra de vida, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra a qual nós sabemos que se nós estamos em Cristo Jesus, a morte não tem domínio sobre nós. Nós podemos perder o nosso corpo, ele volta ao pó. A morte física vai acontecer. Isso é um fato. Mas a morte espiritual não. A morte espiritual representa a separação total de Deus. Sem Jesus, estaremos longe dele em tormentos, a eternidade. Mas com Jesus não. Com Jesus você vai estar com ele a eternidade para exaltá-lo, glorificá-lo e adorar o nosso Rei. Que assim seja na sua vida e que você possa estar sendo abençoado por Jesus. Vamos louvar a Deus mais uma vez. Daqui a pouquinho eu volto com a oração. Eu quero orar pela tua vida. Espero que você possa estar junto comigo depois em oração, clamando pela vitória, a qual Jesus nos deu, e Ele quer te abençoar agora, aonde você está. Se você crê nisso, glorifica a Deus, Ele está contigo. Vamos louvar a Deus, já nós voltamos com vocês aí. Jesus, a luz do mundo, brilha em meu coração. Tua graça e tua paz são minha salvação. Louvarei teu nome, para sempre exaltarei. Jesus, a luz do mundo, teu amor proclamarei. Nas trevas tu és a luz, guia-me com tua mão. Em ti encontro a vida, minha eterna redenção. Louvarei teu nome, para sempre exaltarei. Jesus, a luz do mundo, teu amor proclamarei. Nas trevas tu és a luz, guia-me com tua mão. Em ti encontro a vida, minha eterna redenção. Oh,
proclamarei. Teu amor é infinito, tua luz nunca se apagará. Jesus, meu Salvador, para sempre te adorarei. Louvarei teu nome, para sempre exaltarei. Jesus, a luz do mundo, teu amor proclamarei. Aleluia! Teu nome eu proclamarei, porque Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo, meus irmãos, e vamos proclamar o nome dele. Vamos adorar a esse Jesus maravilhoso. Um abraço para todos os que estão me ouvindo nessa programação aí. Deixa eu mandar um alô aqui para os irmãos que estão me acompanhando aí. Deus abençoe cada um de vocês grandemente, fortemente. Que vocês possam se sentir abraçados por Jesus. Crélio Andrade, Deus abençoe Crélio. Deus abençoe Luiz Fernando. Deus abençoe também pastor José Serafim. Deus abençoe minha cunhada Dalzira. Deus abençoe também o André Gerim. Deus abençoe Éder. Também meu amigo aí, Éder e a Silvana Oliveira. Roberto Moraes, Deus abençoe meu irmão. Gabriel Gouveia. João Carlos de Souza, um grande abraço, meu irmão. Deus abençoe cada um de vocês aí que estão ligadinhos comigo. Que Deus possa estar abençoando grandemente a vida de cada um de vocês, tá bom? Espero que vocês possam estar sentindo a presença de Jesus, assim como eu estou sentindo aqui nessa noite abençoada. Então vamos juntos aí orar a Deus, vamos clamar ao Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo na sua vida, porque Ele é o Rei, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Jesus é Deus, Ele é o El Shaddai. Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor Jesus, que Ele possa estar tocando na sua vida. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual que é a situação que você se encontra, não sei como que você está, mas Jesus sabe. Se você está enfermo, você pode receber a cura. Se você está aí, de certa forma, deprimido, angustiado, oprimido, se você está se culpando, você está com medo, se você está angustiado, é o momento de você entregar a sua vida para Jesus. Ele pode fazer uma obra maravilhosa na sua vida. É só você clamar, é só você buscar, é só você entregar tudo nas mãos dele, porque ele faz, ele é poderoso. Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor Jesus. Senhor meu Deus, Pai Santo, Pai amado, Criador dos céus e da terra. Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor nessa noite, ó Pai, assim como o Senhor falou pela tua palavra, ó Pai, que o Senhor venha falar no coração de cada um que está ouvindo a minha voz, ó Pai. Que a tua palavra ela venha fazer o sentido verdadeiro, ó Pai, na vida de cada um, ó Pai. Que a tua palavra ela venha, meu Deus, agir, meu Deus, poderosamente, ó Pai. Para que as pessoas que estão aqui, ó Pai, nessa noite, e aqueles que vão ouvir essa mensagem depois, eles sejam alcançados por Ti, ó Pai. Se há alguma enfermidade, ó Pai, seja repreendida em nome de Jesus, ó Pai. Se há algum medo, se há alguma dor, alguma angústia, ó Pai, eu repreendo em nome de Jesus. As tuas poderosas mãos vão visitando, ó Pai, essas pessoas, ó Pai, que estão passando por uma situação, ó Pai, a qual precisam do milagre do Senhor, ó Pai. Que tragada foi a morte na vitória, Senhor. O Senhor venceu a morte por nós, o Senhor venceu, meu Deus, o mais forte inimigo. E agora, meu Deus, o Senhor está agindo, ó Pai, em nossas vidas, para que nós possamos permanecer na vida, ó Pai. Pai querido, Pai amado, o Senhor vai operando, ó Pai, grandemente em cada um, ó Pai. A tua presença, ela vem fortalecer os corações, ela vem fortalecer a alma, Pai, de cada um, ó Pai. E que assim, meu Deus, a tua grandeza, meu Deus, se manifeste, meu Deus, em cada vida, em cada lar, em cada família. Eu peço a tua bênção, meu Deus, para a minha vida, Pai, para a minha família, para a minha esposa, para os meus filhos, ó Pai, para todos que fazem parte da minha vida, Pai. Para o Kelvin, ó Pai, para o meu irmão, pela minha irmã, ó Pai. Pelos meus irmãos de fé, pelos familiares da minha esposa, ó Pai. O Senhor vai visitando, ó Pai, cada um, ó Pai, que o Senhor vai operando grandemente, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é aquele que é, que era e que há de vir. O Senhor é aquele, meu Deus, que tem todo o poder para fazer todas as coisas. E assim nessa noite, ó Pai, venho clamar por cada vida, ó Pai. Aqueles, meu Deus, que estão aí, meu Deus, ouvindo, meu Deus, a minha voz, que eles sejam curados, que eles sejam, meu Deus, transformados, que eles sejam renovados, ó Pai, para o entendimento, ó Pai, da Tua palavra, que haja, meu Deus, poder, ó Pai, na vida deles, ó Pai, de transformação, poder de regeneração, de restauração de vidas, ó Pai. E assim, ó Pai, nós clamamos, que o Senhor vai visitando, meu Deus, cada um, ó Pai, que dê um fim de semana abençoado para cada um, ó Pai, para cada família, ó Pai. Que esse fim de semana seja um fim de semana cheio da graça do Senhor em cada vida. Esta noite seja uma noite abençoada, ó Pai, que todos tenham um sono, meu Deus, abençoado por Ti, ó Pai. Aqueles que não conseguem dormir, ó Pai, que o Senhor vai visitando, meu Deus, a mente deles nesse momento, para que eles sejam curados, ó Pai, de todo mal, ó Pai, de toda insônia, ó Pai. Que eles sejam restaurados, que eles sejam, meu Deus, aí fortalecidos pelo Senhor, ó Pai. Que eles venham testemunhar, ó Pai, daquilo que o Senhor tem feito na vida deles.
Assim, meu Deus, eu te agradeço, eu te louvo, eu entrego tudo em tuas mãos, ó Pai, para a honra e para a glória do nosso Deus, seja feito em nome de Jesus. Amém. Amém ou não, irmãos? Amém, é claro, né? Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família, que você tenha uma noite abençoada em nome do Senhor Jesus.